Olá, você que é seguidor do Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. A nossa equipe continua aqui em frente à Delegacia Geral. Para recordar você que mais cedo a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, fez uma manifestação de desagravo em favor de uma advogada que lá em Tefé, segundo a OAB, teria sido agredida verbalmente, lesão corporal contra um investigador lá do 5º e único distrito policial que existe no local. A OAB disse que vai pedir, inclusive, o afastamento do investigador. No mesmo momento, houve uma manifestação de policiais favoráveis ao investigador. E agora nós vamos conversar com o investigador Norton. É ele que está aqui e que foi com ele que aconteceu toda essa situação. Peço que o senhor olhe para cá, para a câmera do Atual. Primeiro, muito obrigado por atender a nossa equipe e explicar a sua versão. O que aconteceu nesse dia, quando estava havendo uma operação importante contra o tráfico de drogas lá em Tefé? A gente é que agradece, Patrick. A gente estava numa operação de cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão, onde foram expedidos 21 mandados de prisão e 21 mandados de busca e apreensão para vários municípios do estado do Amazonas. Só que 11 deles, os principais deles, eram no município de Tefé. Né? Tefé fica ali no meio da rota entre a fronteira da Colômbia e Manaus. Então ali é um berço para o tráfico de drogas. Né? O que não passa por ali fica guardado nas redondezas. Pois bem, o DENARC falou que ele precisava deflagrar com urgência essa operação lá, entrou em contato conosco, perguntando se a gente tinha condições de dar cumprimento dos mandados. E informou que havia um mandado de prisão para policiais, né? E que a gente não poderia contar com os nossos colegas da delegacia de Tefé também. Pois bem, eu falei, não, a gente tem sim como fazer, tem um colega da PM que trabalha na inteligência da PM que pode me ajudar a fazer isso, então eu peguei mais um policial militar, né, e passei a cumprir esses mandados. E foi dado para nós uma prioridade de cumprimento de mandado de prisão. O DENARC informou assim, olha, o alvo principal, o mais poderoso aí, que a gente precisa tirar logo, segurar ele, porque senão ele vai fugir, é o Keké, que já é um traficante que a gente já conhece. Eu estou em Tefé só há 1 ano e 2 meses, mas a gente já conhecia ele lá, né, ele já é conhecido na comunidade. Então pronto, fomos até lá, a gente conhecia o local onde ele ficava, cumprimos o mandado de prisão e como havia mandado de busca e apreensão, nós também entramos na residência dele e localizamos lá 1 quilo de substância entorpecente, que ele disse ser cocaína pura, né? Cerca de 6 ou 7, quase 7 mil reais em dinheiro vivo, vários produtos que a gente entendeu que ou eram fruto do narcotráfico ou eram utilizados para narcotraficantes, a gente arrecadou. E arrecadou também, apreendemos também um veículo Saveiro novo, tá? Avaliado em cerca de 70 mil reais. Colocamos tudo na Saveiro, depois pedimos apoio de uma viatura e levamos para a delegacia. Quando nós chegamos na delegacia de polícia, no 5º DIP lá de Tefé, que é a única delegacia da cidade, a advogada, a doutora Jéssica, já se encontrava na delegacia, né? E nós apresentamos o preso. Ela veio comigo, me cumprimentou, falou do que se tratava. Eu falei assim, olha, é mandado de prisão de busca e apreensão e também tem um flagrante de 1 quilo de cocaína. Ah, tudo bem, então eu vou acompanhar o flagrante. Eu, perfeito. E continuei descarregando as coisas do veículo. Numa dessas viagens, eu me volto para o pátio e chegando uma grande aglomeração de pessoas, o que eu acredito que sejam entre 70 e 100 pessoas, mais ou menos ali, 50 entre 100 pessoas, não sei precisar. Eu me volto para essa população, né, imaginando que talvez eles fossem querer adentrar a delegacia ou algo do tipo, e olho para a advogada. Quando eu olho, a advogada está aqui uns 3, 4 metros de mim, entre eu e a Saveiro, mas ela está longe da Saveiro. E fora da delegacia? Isso no pátio da delegacia, lá no estacionamento. Isso tudo foi filmado, tem CFTV lá. Aí eu me volto de novo para a população, fico esperando para ver se eles vão adentrar a delegacia ou não e tal, né? Quando eu me volto de novo para o veículo, a advogada está lá no veículo, né? Aí só que eu ainda estou descarregando as coisas, a gente não havia revistado aquele veículo, a gente só entulhou ele de coisa para levar para a delegacia. Eu cheguei e falei, doutora Jéssica, eu ainda não revistei esse carro, eu ainda estou em diligência, o carro não foi revistado, vou arrecadar tudo. Aí ela se chateou com aquilo, né? Achou que a gente estava desrespeitando as prerrogativas dela. Eu esclareci, pelo contrário, todas as prerrogativas da senhora serão observadas, tudo isso será arrecadado, será reduzido num termo de alta exibição e apreensão. A senhora vai ter acesso a tudo, né? Mas eu já fui fechando a porta do carro, né? E eu sei que é um pouco chato, isso é constrangedor, né? Fui fechando a porta do carro e já retirando ela dali e tranquei o carro. Tirei o que eu podia tirar numa viagem e fui embora. O veículo também não tinha sido sequer periciado? Não tinha sido vistoriado ainda. A gente acabou de chegar ali, naqueles momentos iniciais. Então tá, aí ela entrou transtornada, ainda tentei argumentar com ela. Falei, doutora, a polícia não é inimiga da defesa, né? A gente está aqui fazendo nosso trabalho, ela está fazendo da senhora. Tudo bem, mas ela entrou transtornada na delegacia, eu não a vi mais. Um outro colega me procurou e falou assim, Norton, a gente não conseguiu apresentar o preso no livro ainda.
A advogada tá lá, disse que a gente torturou o cara porque ele tá com marca de algema. Eu falei, pô, o cara pesa 120 quilos, pô. Ele foi algemado, com certeza vai ter marca de... E ele opôs resistência, né? Com certeza vai ter marca de algema nele. Eu falei, ó, deixa ela falando lá, vamos fazer o nosso trabalho, porque a gente ainda tinha outros alvos para cumprir, outros mandados para ir cumprir. Ao todo, quantos eram? Ao todo, os interferam 11, nós logramos êxito em cumprir 10. Entre eles, o cliente da advogada. Entre o cliente da advogada e mais 3 policiais militares lotados lá, que eram lotados lá em Interfé, agora foram transferidos recentemente. Quem era o alvo? O alvo principal dessa operação era o cliente da advogada. Tá? Inclusive, a gente tem informações aqui, que eu vou dar em primeira mão para vocês, que ele é ligado não à FDN, não ao PCC, ele se declara ligado ao cartel de Medellín, na Colômbia. Né? Que a gente sabe, todo mundo sabe que é o cartel de drogas mais poderoso do planeta. Né? Para você ter um ideia do nível da coisa que a gente está lidando ali, tá? Do nível de poder econômico que a gente está enfrentando. Aí tá. No que a gente... o colega volta pra gente, fala que ele está com dificuldade de apresentar o preso. Eu falei, amigo, deixa ela falando lá, vamos fazer o nosso trabalho que a gente tem que sair de novo. Né? Aí ele voltou comigo de novo e falou assim, a gente ainda não apresentou o preso. Né? A advogada tirou a cadeira do guarda municipal, né, e deu pro traficante se sentar nela. Eu falei, não acredito, bicho. Não acredito, eu vou lá. Aí eu cheguei lá na sala, que é uma área restrita, que é a sala que dá acesso às celas, né? Aí eu cheguei lá, não verifiquei a advogada lá, não me emprenhei pelos ouvidos, né? Fui lá verificar, mas não constatei aquilo que me havia sido relatado. Falei, amigo, falei pro guarda, ele estava sentado numa cadeira e o preso em outra. Geralmente ele só tem uma cadeira, mas tudo bem. Aí, amigo, já terminou de escrever ele no livro e tal, ele está apresentado, está tudo bem? Tá tudo bem. Então, cidadão, levante-se, né? Vamos começar uma revista íntima aqui no senhor, né? Para o senhor entrar para a cela. E essa revista, Patrick, ela é constrangedora para a gente que está acostumado a fazer ela há 18 anos, tá? Porque a gente bota o cara nu, ele tem que agachar, tem que tossir, né? Aí nisso que eu estou fazendo a revista íntima nele, entra a advogada. Eu falei, doutora, a senhora não pode estar aqui, essa área é restrita, o flagrante ainda não começou, a gente ainda está em diligência, a revista faz parte da diligência, a revista pessoal. Eu tenho minhas prerrogativas, já colocou o dedo em risco, começou a apontar para o chão, apontar para mim, isso está em vídeo lá. Né? É porque foi divulgado pela OAB, pela advogada, não sei quem foi que divulgou isso, uma imagem editada, né, que aparece só eu conduzindo ela, não para a rua, mas sim para permanência, para uma área igual essa daqui, uma recepção de livre circulação. Né? Inclusive, Patrick, eu queria ressaltar que quando a gente vê aquela imagem picotada, editada, a gente realmente é levado a outro entendimento. Eu tive, inclusive, que me explicar em casa para minha esposa que viu essa imagem e que saber, Norton, do que se trata isso aqui? Que história é essa? Por que tu empurrou essa mulher da delegacia e tal? Eu falei, aí eu me expliquei em casa. Né? Aí conduzi ela até a área de livre circulação e deu esse enxame todo. Né? Outros colegas ouviram, inclusive isso está em depoimento lá na delegacia, que ela disse lá, não para mim, mas disse para outros policiais, que ia me transferir de Tefé vivo ou morto, né? Que ela não é filha de chocadeira e que eu ia ver com quem eu estava me lidando. O fato é, uma semana depois, num dia de manhã eu estava lotado em Japurá, no outro em Alvarães e no outro em Uarini. Né? Mas eu vim, conversei com o delegado geral, expus a situação para ele, né, das mazelas inclusive que a gente tem no município de Tefé na segurança pública. Ele falou assim, não, então você fica lá ainda, né, eu vou te dar 2 meses de férias, eu pedi para ele, né, porque minha esposa é oficial do Exército, eu estou tentando transferir ela para cá para que eu venha acompanhando ela, porque eu fui para lá para acompanhar minha esposa. Né. E é isso, né, o fato... O senhor pretende fazer algo contra a advogada que acusa o senhor de lesão corporal, segundo as informações? Patrick, primeira coisa, né, o que eu disse para ela lá, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, em que pese a nossa essência, seja colher elementos de prova para o Ministério Público, a gente não é inimigo da defesa. Né? A gente não tem nada contra advogados. Inclusive eu vi aqui o presidente da OAB, que foi meu professor na faculdade. Pô. Olha a situação que a gente se coloca de constrangimento. Né? Mas não tive a oportunidade de conversar com ele. A gente não vai fazer nada contra a advogada, contra ela. Mas é uma situação que a gente não pode deixar passar em branco. Então a gente vai procurar sim o Poder Judiciário, a gente já procurou o Ministério Público em Tefé, a gente vai procurar o Poder Judiciário lá e vamos peticionar relatando o que foi que aconteceu. E a gente espera que o Poder Judiciário entenda o nosso direito, né, de exercer o nosso trabalho, porque eu não estava ali na casa daquele narcotraficante por minha vontade. Eu estava ali cumprindo a ordem de um juiz de direito que expediu contra ele um mandado de prisão e contra a casa dele busca e apreensão. Muito obrigado por sua participação aqui no Atual. Eu que agradeço. Os membros do Simpol, o diretor de assuntos jurídicos do Simpol, peço que fique para cá, veio dar apoio também ao Norton, que é o investigador. Quem você vê é o Jaime Lopes. Muito obrigado pela
participação aqui no Atual, ao vivo. Por que a entidade, o Simpol, que é o sindicato que reúne os policiais civis, decidiu apoiar o investigador? Patrick, antes de tudo, nós te agradecemos, né? E inclusive aqui agradecemos pela oportunidade de nós podermos nos posicionar acerca do fato e, enfim, saudamos a todos os web espectadores, acho que é assim que se chama. Então, Patrick, como nós já nos posicionamos anteriormente, nós, como sindicato Simpol, nós não nos debruçaremos sobre os fatos, porque daí, enfim, o colega investigador já expôs a versão dele, notadamente a advogada também expôs a versão dela. Então, assim, poderia parecer muito passional e essa não será a posição do sindicato. Agora, por mais que a OAB negue emblematicamente um ato de desagravo em frente à Delegacia Geral, soa sim, de alguma forma, gera certa animosidade, porque notadamente os colegas que estão diuturnamente trabalhando, representando a Polícia Civil, desenvolvendo os trabalhos inerentes à Polícia Investigativa, se sentem sim afrontados, desrespeitados por essa conduta que, como a própria OAB coloca, foi uma situação isolada. Agora, nessa situação isolada, evidentemente, nós precisamos ter muita cautela ao emitir juízo de valor. Assim, isso destoa até um pouco com a finalidade da OAB, porque a OAB é uma instituição, como já falamos, relevantíssima, importante para que no Estado Democrático de Direitos, né, para a manutenção do ordenamento jurídico pátrio. Entretanto, não podemos também desconsiderar a relevância da Polícia Civil como um órgão permanente de segurança pública previsto na Constituição Federal. Então, por que se fala tudo isso, Patrick? Porque, no que tange a suposta conduta do investigador, todos os procedimentos necessários, tanto no âmbito criminal, tanto na corregedoria, estão sendo adotados. Agora, é importante que os direitos constitucionais fundamentais, no que tange a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, a presunção de inocência sejam considerados. Então, assim, confesso que até estarrecido com o que vi, no sentido de que a OAB, na leitura da nota de desagravo, fez como se houvesse a leitura de um voto condenando o investigador. Isso, de fato, emblematicamente, eu não tenho como não entender que seja, sim, um desrespeito, uma afronta à figura do policial civil e da categoria como um todo, né? Até porque nós não vimos em momento nenhum uma apuração em relação à conduta da advogada, isso também não pode ser ignorado. O Simpol pretende fazer algo em relação à própria OAB por conta desse fato todo? Como eu falei, a postura do Simpol não é de gerar animosidade, né? Nós primamos pela diplomacia nas relações institucionais, mas evidentemente, e essa não é a primeira vez que isso acontece, nós pedimos que a OAB reveja essas situações e evidentemente, quando tiver algo que infrinja de algum modo o ordenamento jurídico pátrio, que haja de forma processual, como eles são bem conhecedores, enfim. Muito obrigado por sua participação ao vivo aqui no Atual, Jaime Lopes, que é o diretor para jurídico da instituição que é o Simpol. E só um aspecto, eu agradeço também, também não sou assim, em meu entendimento, algo um tanto esdrúxulo também, querer atribuir ao fato uma guerra de gêneros, né? Nós temos agora, por exemplo, do último concurso, do curso de formação recente, inúmeros colegas que são advogados estão vindo para a Polícia Civil, homens e mulheres. Então, assim, houve um fato que evidentemente deve ser apurado no seu rigor, mas não devemos aí fomentar uma guerra de gêneros, até porque foi uma situação envolvendo uma advogada e um investigador, mas poderia ser o contrário. Nós temos muitos investigadores também e eu acho que a coisa não deve ter esse rumo. Muito obrigado mais uma vez. O Atual, portanto, ouviu os dois lados, ouviu a Ordem dos Advogados do Brasil, ouviu a pessoa acusada pela OAB de ter tratado mal uma advogada no exercício da função e também o representante do Simpol, da área jurídica do Simpol. Qualquer momento a gente volta com outras informações aqui no Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. Obrigado.